Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunique Zou. Eu me chamo Maria Gabriela Carvalho e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a nova formação profissional com o Luiz Machado, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Bambuí. Bom, primeiramente, boa tarde, professor. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade para participar do programa e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua formação, suas áreas de atuação. Boa tarde, Maria Gabriela e Larissa. Olha, eu queria inicialmente falar da minha alegria de estar presente aqui com vocês, tá? Parabenizo por essa iniciativa também, o professor Rafael, por estar junto de vocês aí. A gente que vê que isso é essencial para a formação estudantil, né? Hoje o estudante tem que ser uma pessoa mais proativa do que era antigamente, né? A pandemia nos ensinou isso muito bem. Bom, falando rapidamente sobre minha história, né? Na verdade, eu não comecei na zootecnia, eu comecei mais na indústria química. Eu sou formado também técnico em química, trabalhei alguns anos na indústria, principalmente em laboratório clínico de controle de qualidade, né? Mas chegou um ponto que eu decidi fazer um curso superior, até mesmo por exigência daquela empresa que eu trabalhava, e acabou que eu fui para a escola de zootecnia, né? Me graduei em zootecnia, depois pude fazer o mestrado, o doutorado em zootecnia, né? Quando eu iniciei o doutorado, eu já passei aqui no IFMG Bambuí em 2006, e aonde estou, né, como professor. Atualmente, sou coordenador do curso de graduação em zootecnia, já tendo passagem também pela chefia de departamento e várias comissões, né? Então, dessa oportunidade também tive a chance, né, a oportunidade de morar um tempo fora, por ocasião do meu pós-doutorado, o que eu reconheço, né, eu costumo enfatizar que isso foi muito importante para a minha formação humana também, né? Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos aí, né, a escola, o governo exigiu que os professores fizessem também uma capacitação na área de educação, né? A minha formação é mais científica na área de zootecnia, então eles exigiram que os professores fizessem uma pós-graduação em educação ou uma nova licenciatura. Eu optei por uma especialização na parte de educação. E essa especialização me mostrou também e veio me confirmar tudo aquilo, né, que eu já tinha vivido aí nesses 14, 15 anos de ensino. Ok? Então, muito obrigado pelo convite. Aqui vou relatar para vocês algumas experiências, né? Um pouco de como que eu vejo o processo de formação e como que eu acredito que vai ser o processo de formação para um futuro próximo aí, tá bom? Certinho, professor. Muito obrigada. Eu gostaria também de lembrar nossos ouvintes que nosso episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio e também pelo nosso canal no YouTube, que é o Comunique Zou. Para iniciar nosso bate-papo, vale lembrar que a formação profissional ela está ligada com um conjunto de atividades que serão de grande valia quando essa pessoa, né, esse estudante, adentrar o mercado de trabalho. Então, essas atividades que são realizadas com o intuito de conhecimento prático e teórico. Por quê? Com essa desenvoltura no ambiente de trabalho, o aluno, né, esse estudante, ele consegue obter maior conhecimento e também um conhecimento, vamos dizer assim, pessoal e profissional, né? Então, professor, diante disso, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa questão da diferença entre a educação e o ensino? Sim, olha só, isso é crucial que a gente defina bem, que a gente entenda bem a diferença que existe entre educação e ensino, né, com vistas a gente aprofundar mais no nosso diálogo que a gente vai ter daqui para frente, né? Embora, Maria Gabriela, muita gente confunda educação e ensino, eles são diferentes. O ensino se refere a um maior nível de instrução para as pessoas. A partir do momento que o estudante vai para a escola e recebe instrução sobre temas específicos, nós estamos falando de ensino. A partir do momento que o estudante se transforma a partir de todas as situações que ele vivencia na vida dele, seja na família, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar, ele está se transformando e desenvolvendo virtudes, nós estamos falando de educação. Então, a escola ensina, mas também
contribui no processo de educação, embora a educação, né, tenha sua maior parte, né, de formação no lar, né, na origem, na casa do indivíduo, mas todos contribuem de alguma maneira. Exemplificando melhor, é como se um estudante fosse fazer um curso de matemática, por exemplo, uma disciplina de matemática, de cálculo, né, onde, a nível de ensino, ele aprende a realizar aquelas equações algébricas, aprende a resolver problema. Até aí nós estamos falando de ensino. A partir do momento que eu tenho uma pessoa mais resiliente, né, com maior capacidade de realização de sacrifício, mais paciente, com maior espírito colaborativo para junto dos seus pares, nós estamos falando de educação. Entendeu? Então, ensino e educação andam juntos, mas a educação vai mais além. Então, hoje, eu acho fundamental a gente enxergar na formação das pessoas a transformação humana que deve haver. Principalmente hoje, que nós temos um mercado, né, um mercado aí, muitos chamam de 4.0, alguns já chamam de 5.0, altamente competitivo e exigente das pessoas, mas não só exigente em conhecimento. A gente sabe que o conhecimento está no Google, está nos livros. Nós precisamos, né, de uma formação onde a gente aprenda a criar e aplicar a todo o conhecimento que a gente aprendeu, principalmente na tomada de decisões. Então, eu começo, né, enfatizando que há uma diferença, embora muitas vezes a própria organização da educação no Brasil não compreenda isso, ou talvez os nossos indicadores não mostrem isso claramente, há uma diferença entre educação e ensino. Normalmente, quando se fala que a educação no Brasil está muito ruim, por exemplo, nós estamos falando que o ensino está ruim. E muitas vezes esse ensino pode ser medido por alguns parâmetros que não refletem, por exemplo, a educação. Ok? É uma questão extremamente complexa. E essa questão, ela começa desde aquele momento que a criança entra na escola, né? Seja no primário, fundamental, e essas vivências, elas vão passando, né? Cada fase da vida, ela vai ganhando uma experiência que, no futuro, vai ser de grande valia, né? Exato. Só acrescentando que a experiência, a educação em si, começa no berço, né? O bebê já vai aprender muita coisa, vai assimilar muita coisa, mesmo porque a infância é a fase onde ele está bastante aberto à modificação do seu caráter. Então, como ele tem muita abertura para isso, é fundamental que a família e também a pré-escola, né, ajudem, né, na construção de um indivíduo consciente de seus deveres, né, os seus direitos, com os seus pares. Né? Começa aí. É claro que vai evoluir muito ao longo da vida do estudante, tudo isso que nós falamos, mas o processo de educação começa muito cedo. Sim. Agora o senhor fala um pouquinho para a gente sobre a formação tradicional dos estudantes. Então, nesse sentido, então, né, com essa linha de raciocínio, eu acredito que a nossa educação, né, ou o nosso ensino, né, isso aí, até mesmo nós confundimos quando a gente vai falar de educação, sempre se confundiu com instrução, no sentido que grande parte dos indivíduos acreditam que educação ou ensino é simplesmente chegar na escola e fazer prova, é passar nas matérias, como se isso qualificasse essa pessoa para a vida, entendeu? Hoje a gente vê que grande parte do que a gente aprende na escola está nos buscadores. O Google sabe tudo, né? Muitas vezes a gente brinca que o Google é o oráculo do século XXI, porque tudo que você pergunta para ele te dá uma resposta. Muitas vezes você tem que ter senso crítico para filtrar tudo que ele passa para você. Entendeu? Então, assim, eu acredito que no modelo mais antigo de ensino, os estudantes, né, são capacitados para fazer provas, para repetir o que os professores estão ensinando, e a gente sempre acreditou que isso, né, fosse uma forma de o indivíduo se evoluir. E muitas vezes a gente acredita a educação, a evolução humana, como simplesmente isso. É óbvio que os testes fazem parte, mesmo porque os testes que o estudante faz, as provas, também não avaliam só conhecimento, mas também
avaliam o sacrifício, a dedicação, a resiliência que cada estudante tem para aquele tema em questão. Então, assim, ressalto que aquele modelo de educação, aquele modelo de ensino que a gente acreditava, onde era simplesmente atingir 60 pontos para passar, isso aí tem que cair por terra. Entendeu? O estudante tem que crescer a partir de todos os desafios que são oferecidos para ele na disciplina. Eu, como professor, o que eu faço é oferecer desafios, oferecer problemas. A partir do momento que o estudante cai na minha disciplina, o meu objetivo tem que ser tornar ele melhor, de preferência melhor que eu, entendeu? Para que ele tenha sucesso, né, como profissional na vida profissional dele. Sim. E agora sobre um pouquinho a cultura do esforço para o crescimento pessoal de cada estudante. Isso, olha só, e a cultura de esforço é uma coisa que a gente fala pouco, e uma coisa que eu ouvi muito na Europa, tá? Algumas pessoas falando sempre na cultura do esforço. O que é a cultura do esforço? É você poder crescer, né, na vida, evoluir, a partir dos seus próprios esforços. Né? Grande parte das escolas, muitas escolas tradicionais e muito conhecidas a nível mundial, valorizam bastante o esforço que aquele estudante fez antes de fazer uma aplicação para aquela escola, antes de se aplicar, de fazer a sua inscrição para o processo seletivo da escola, ok? No sentido que a pergunta vai ser, o que você fez até agora? Qual o seu esforço? Né? No sentido que, a partir do seu esforço, né, você vai crescer como ser humano. Os problemas existem para todo mundo, desafios existem, e a partir do momento que a gente começar a vencer esses desafios, ok? A gente vai crescer. Então, muitas vezes, não é só questão de conseguir boas notas, ok? Muitas vezes, eu posso ser um estudante que consigo boas notas, ok? Mas não me esforço muito, porque eu tenho facilidade para fazer prova. Então, além do que nós estamos falando, além das notas, o que mais que você pode apresentar? Isso vai ser muito importante para o estudante a nível, por exemplo, de curso técnico e principalmente a nível de graduação, onde esse estudante vai vivenciar situações diversas no dia a dia dele, que vão testá-lo dentro dessa cultura do esforço. Então, assim, a gente percebeu ao longo dos anos, e eu já estou aí caminhando para o meu 16º de ensino público, que os estudantes que se adequaram a essa cultura do esforço, né, a sair da zona de conforto, a sair da sala de aula para buscar outras coisas, principalmente de maneira voluntária, esses estudantes são normalmente aqueles que se dão melhor no mercado de trabalho. Repito, não são aqueles que tiram as melhores notas. Ok? Muitas empresas não querem pessoas, por exemplo, acima de 90%. Ela prefere, talvez, pegar um estudante com coeficiente aí de 75, 80, mas que tenha realmente vivenciado, né, grande parte do que a escola poderia ter lhe oferecido. Ou seja, as empresas também avaliam o currículo dos estudantes, o que eles fizeram, principalmente a partir de uma ação voluntária. Ok? Então, a cultura do esforço é fundamental na formação do estudante e a gente tem que procurar trabalhar com isso. E veja, Maria Gabriela, que quando a gente fala na cultura do esforço, nós não estamos dando privilégio a ninguém, entendeu? Nós estamos falando que uma pessoa com boas condições socioeconômicas pode entrar na escola e ter, né, se dedicar, se esforçar, se melhorar como pessoa, mas também uma pessoa mais simples, né, uma pessoa mais humilde, vai ter também várias oportunidades, porque quando a gente fala em cultura do esforço, nós estamos avaliando o esforço pessoal. Mais vale para mim, como professor, né, receber um aluno nota 6, 7 e deixar ele 8, do que receber um 8 e deixar ele 9. Eu acho que para a nossa sociedade brasileira, o papel de universidade pública vai ser muito melhor quando a gente passar a fazer isso aí. Ou seja, pegar cada situação que a gente tem, principalmente os estudantes com dificuldade, e a partir da cultura do esforço, imprimir neles essa força de vontade, essa pilha, para que eles transformem o mundo.
Sim, a gente pode também estar pensando muito na questão educacional dos Estados Unidos, né? O que os estudantes fazem durante sua vida escolar, né? As faculdades, elas cobram aquelas atividades extracurriculares, né? O que eles vão fornecer para a sociedade, isso vai impactar lá no processo seletivo dele, se vai ser aprovado ou não, né? Não só as notas dele. Isso. Aqui no Brasil nós temos uma particularidade que grande parte assim das universidades mais conhecidas, diferente dos Estados Unidos, aqui são públicas. E muitas vezes a seleção a partir do currículo, a partir de uma entrevista, a partir de um application, uma aplicação, como existe lá, poderia ser dificultada. Mas eu acredito que poderia se pensar em uma forma de agregar alguma coisa relacionada ao que aquele estudante fez, não simplesmente a nota do Enem. Porque muitas vezes a nota do Enem não prova nada, né, em relação à capacidade que aquela pessoa tem de contribuir para a sociedade brasileira. E não podemos esquecer que esse estudante vai receber também muito investimento da sociedade brasileira ao longo da formação dele. Cada estudante de escola pública tem um custo para a sociedade. Esse estudante está recebendo um talento, está recebendo um dom. Então, ele tem que procurar, da melhor maneira possível, multiplicar isso também, devolver para a sociedade o dobro do investimento que ele está recebendo. Sim. Agora, professor, fale um pouquinho para a gente dos novos rumos do ensino. Olha só, é até difícil a gente falar um pouco de novos rumos do ensino, porque, assim, a gente tem vivenciado, a gente não está no meio das discussões onde isso acontece de maneira mais intensa. Então, o que eu vou comentar com você é o que eu percebo, né? Como que deve ser esse novo ensino a partir da pandemia. Vamos lembrar, inicialmente, que a pandemia, né, embora nós tenhamos um aspecto negativo muito forte, muito claro, nós também temos um aspecto positivo muito forte. Grandes evoluções da humanidade ocorreram após períodos de crise. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na pandemia que teve no início do século passado, foi assim após o período de Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos grandes evoluções. E grandes evoluções estão acontecendo nesse momento no campo da educação. Né? Grande parte do ensino, da educação, era ainda moldado a partir de um modelo muito antigo, aquele modelo de sala de aula, onde o estudante, onde o professor está falando, depois o aluno só escuta e faz prova. Isso tem que mudar. A partir disso aí, se começou a discutir várias e várias novas metodologias com vistas a preparar melhor o estudante. Ok? Esse estudante tem que entender que o papel dele, ele representa uma porcentagem maior, tá, no papel da educação, da transformação humana que ele deve ter. Eu, como professor, eu vou agregar talvez 10% do que ele precisa. O governo vai agregar 10%, mas 60%, 70% é com ele mesmo. E esse estudante tem que entender isso. Então, esse estudante, nesse novo modelo de educação, ele tem que ter um protagonismo maior. A pandemia deixou isso muito claro para a gente, onde grande parte dos professores tiveram que se adaptar e o estudante também teve que se adaptar de alguma maneira, com vistas a ser um estudante mais criativo, mais resiliente, mais paciente, ok? Com maior proatividade, embora a nossa capacidade de relacionamento tenha diminuído bastante a partir da pandemia. E a gente sabe que hoje nas empresas é muito cobrado uma boa capacidade de relacionamento. Não podemos esquecer que as empresas, hoje em dia, querem um colaborador, né, que chegue e realmente faça diferença, principalmente no que se refere à tomada de decisão. Aquele empregado que vai chegar ali e colaborar somente com o conhecimento, isso aí já passou. É igual falei para você, conhecimento está no livro, conhecimento está no Google. O que aquele colaborador vai acrescentar àquela empresa em algo mais, em termos de algo mais? Bom, continuando o raciocínio, a partir da pandemia, nós também tivemos um fortalecimento muito grande do ensino híbrido, ok? O que é o ensino híbrido?
é um ensino onde parte ocorre de maneira remota e parte vai ocorrer de maneira presencial. Né? O ensino à distância no Brasil já vinha crescendo aí a passos largos nos últimos anos. Com o advento da pandemia, isso se acelerou. E ficou muito caracterizado a necessidade da transformação das escolas com vista a uma maior carga horária de ensino híbrido. Ok? Eu acredito que o ensino híbrido tenha também muitos prós, pode ter algum contra, conforme o ponto de vista, mas tenha também muitas vantagens, mesmo porque, quando nós falamos de ensino híbrido e ensino à distância, nós estamos falando de uma maior flexibilidade do trabalho das pessoas, né, com vistas a levar a oportunidade para pessoas aí de vários locais, que talvez não teriam dificuldade de estar presente. Então, Maria Gabriela, em resumo, essa nova ideia de um aluno mais protagonista, antes ele também era protagonista, era o principal protagonista, mas isso não estava muito na cara. Antes ele entregava muito a responsabilidade para o professor. Agora está muito na cara. Se você não fizer, o prejudicado é você, não sou eu. Eu deixo muito claro isso para meus alunos. Então, se o aluno deixa de entregar a atividade, aquela atividade não é pensada para nota. Essa atividade é pensada para o crescimento pessoal dele. Se ele deixa de entregar, ok? Ele que vai colher aí, né, algum prejuízo que vier desse ato de não haver entregue, ok? Isso tem que ficar muito claro para ele, e esse estudante tem que assumir uma nova postura nesse novo modelo de formação. Ou seja, as empresas estão exigindo muito, né, o que hoje se chama de soft skills, hoje se chama também de inteligência emocional. Isso vai ser muito importante para que ele desenvolva tudo isso aí. Sim, na questão que o senhor falou, do professor estar lá ensinando, acho que hoje em dia se tem a ideia que o conhecimento não parte só de um, né, mas de um conjunto. Que tem aquela troca, é necessário, né, ter essa troca, mesmo que o conhecimento dele não seja tão grande quanto o do seu colega, né, enfim, é muito importante. Outra questão que o senhor falou das empresas é sobre a questão da proatividade. É a questão de você ir além, né? Fazer mais do que é pedido para você. E essa questão da inteligência emocional, hoje em dia, ela é muito cobrada, né? Não adianta você só ter conhecimento, né? Exato. Se me permite complementar algo que eu não chamei atenção, hoje eu percebo uma coisa muito interessante na escola de zootecnia. Né? Na minha área de nutrição animal, eu vejo isso claramente. O que acontece? Nós, da academia, somos, de certa forma, mais científicos, mais acadêmicos, tá? Quando comparado ao mercado. Por exemplo, as fábricas de ração. As fábricas de ração, muitas vezes, estão há anos-luz no conhecimento de nutrição animal que nós temos na escola. Ok? Muitas vezes a gente está discutindo aí conceitos antigos, temos dificuldade e interesse para nos atualizar, ou muitas vezes faltam recursos também, mas o mercado está muito, muito exigente, está muito à frente. Prova disso é que grande parte das empresas, quando recebem os egressos das instituições, né, dos institutos, das faculdades, das universidades, elas encontram neles, tá, um gargalo, uma deficiência muito grande de conhecimentos aplicados. Então, eu acredito que nesse novo modelo de formação vai ser muito importante também a prática profissional daquele estudante, mesmo sem ter formado, o que a gente dá o nome de estágio. A gente valoriza muito no curso de zootecnia a presença do estudante na empresa, porque lá ele está vendo outra realidade, ele está vivenciando outra realidade, ele está se relacionando ali no mundo do trabalho, que é um mundo onde as relações são, de certa forma, diferentes. Então, é crucial nesse novo modelo que o estudante vivencie isso. Nos últimos anos, Gabriela, foi dado um passo muito grande, né, com vistas a essa melhor preparação do estudante, quando foi colocado a necessidade, a partir de 2018, né, isso intensificou nos últimos anos, a partir de 2020, quando se colocou a necessidade de todos os cursos de graduação no Brasil
terem pelo menos 10% da carga horária em extensão, para garantir uma maior relação, ok? Uma maior participação desses estudantes com o mercado, com a comunidade que cerca a escola. Então, isso vai ser muito importante daqui a uns anos, numa maior qualidade do profissional formado, não só em conhecimentos técnicos, mas principalmente em conhecimentos humanos também. Ok? Nós estamos buscando sempre a formação cidadã que possa chegar no meio, né, e atuar de maneira positiva para a sociedade brasileira. Ok? Então, assim, ainda não implementamos esses 10% da extensão. No âmbito do IFMG, isso ainda está em discussão, ok? Mas acredito que a partir de 2023, nós tenhamos aí novas estruturas curriculares já adaptadas a essa maior inserção do estudante na comunidade, o que vai reverberar de maneira muito positiva na formação técnica e principalmente na formação humana dele. Sim, eu gostaria de lembrar, né, a questão da extensão rural, a importância de você começar a fazer isso dentro da faculdade, você vivenciar realidades diferentes, você conseguir transformar seu conhecimento técnico de uma maneira muito mais simples para aquele produtor que enfrenta desafios todos os dias, principalmente agora com essa nova agricultura 4.0, zootecnia 4.0. Então, é muito importante fazer essa ponte entre universidades, instituições de ensino, e essas pessoas, querendo ou não, ainda enfrentam muita dificuldade para conseguir uma produção rentável para ele, né? Uhum. Sim. Bom, a nossa próxima pergunta seria os novos rumos da formação profissional. Então, bom, antes da gente falar de novos rumos, nós temos que lembrar também uma coisa muito importante, que vai de encontro a essa pergunta também. Olha só, o indivíduo, ele sempre tem que estar estudando. Né? Nós somos, nós que fizemos um curso de graduação, Gabriela, de certa forma, a graduação nos ensina também a estudar. Você tem que desenvolver um método de estudo, né? Porque que isso vai ser importante para o resto da vida, até mesmo durante a graduação. Né? Até a graduação, pelo menos isso aconteceu comigo, o meu grau de dedicação aos meus estudos era a partir do momento que eu entrei numa graduação, e a graduação em zootecnia me exigiu isso bem, ok? A minha intensidade com meus estudos é outra. Então, essa maior intensidade, esse gosto pelo estudo, isso aí vai acabar reverberando no resto da sua vida. É assim que a gente espera. Então, o indivíduo sempre vai ter que estar se qualificando de alguma maneira. Não digo fazendo cursos, fazendo pós-graduação. Não digo. Mas você pode, de alguma maneira, estar sempre se qualificando, sempre se melhorando, sempre buscando algo mais. É muito comum, por exemplo, você, após formado, você buscar uma pós-graduação, participar de eventos para atualização. Ok? Então, assim, a continuidade do processo de aprimoramento pessoal, ela deve permanecer ao longo de toda a vida do indivíduo. Né? Agora, quando a gente fala no novo processo de formação, nós destacamos principalmente isso, essa necessidade de o aluno, o estudante, desenvolver mais as virtudes, ok? Que a gente tanto citou, quando comparado a simplesmente uma nota. O que eu chamo de diferencial? O diferencial em nós vai ser o momento onde a gente passa a enxergar a educação como desenvolvimento pessoal, em vez de querer tirar 60% dos pontos. Entendeu? A partir do momento que eu foco, que eu faço um trabalho, que eu faço uma disciplina para me ser melhor, para me ser mais paciente, mais resiliente, mais criativo, mais proativo, né, ter mais espírito de equipe, aprender a fazer mais sacrifício, eu estou me qualificando não só para o mercado de trabalho, eu estou me qualificando para o resto da minha vida. Porque como pai, como marido, né, esposa, mãe, eu vou ter que exercer todas essas virtudes que eu falei com você. Não só no meu trabalho, que vai me exigir isso também. Então, nesse novo processo de formação, que eu acredito muito nisso, o estudante tem um maior protagonismo com vista ao desenvolvimento dessas virtudes que a gente tanto quer.
E é interessante que essas virtudes em si já são natas, a gente já tem uma noção disso. Porém, elas estão de uma maneira muito latente, elas estão adormecidas. A partir do momento que o indivíduo vai, né, se debatendo com o mundo, com os problemas, com os novos desafios que vão acontecendo, isso aí essas virtudes tendem a se aflorar e o indivíduo tende a amadurecer, né, com vistas a ter mais responsabilidade perante a todos aqueles que o financiaram de alguma maneira. Seja a sociedade que financia a escola pública, seja os pais que fazem muito investimento nos filhos, e aqui nós não estamos falando em investimento só econômico, nós estamos falando também em investimento emocional, ok? Todos aqueles que, de alguma maneira, colaboraram. Então, nós vamos ganhar muito a partir do momento que nós, como estudantes, todos nós, entendermos que é uma oportunidade enorme, a oportunidade do ensino, da educação, que eu tenho que dar o melhor de mim. Mesmo porque eu tenho que dar uma resposta a todas as pessoas que vêm atrás de mim e que muito investiram para mim. Eu recebi inúmeros talentos, inúmeros dons. Eu tenho que multiplicar isso de alguma maneira. Ok? Então, eu acredito muito nesse modelo. Poderíamos falar de dados, né, diversos aqui, do novo modelo de educação, discorrer mais a respeito das pesquisas, né, novos objetivos da educação, mas eu prefiro focar na mudança individual que cada indivíduo tem que ter com vistas a ser uma pessoa melhor. Sim, a educação, ela transforma, né? Qualquer um que está nesse mundo. Minha mãe sempre me fala uma frase que estudo é algo que ninguém tira de você. Então, você pode perder tudo, mas se você tiver conhecimento com ele, você reconstrói, né? Então, por isso que eu sei, né, estudar, sempre procurei aprender, porque você consegue mudar a sua vida, você consegue mudar a vida de quem está ao seu redor. Não é só você estudar, estou na faculdade estudando, mas sim, procurar conhecer outras coisas por conta própria, porque isso vai ser enriquecedor para você mesmo, né? Você chegar na sua velhice e falar assim, nossa, eu construí tudo isso, né? Questão de conhecimento teórico, prático, né? De vida. Então, é muito importante. Exato. E assim, vamos acrescentar também toda a transformação que o processo te acrescentou. Né? Nós não queremos só formar um zootecnista cheio de conhecimento. Nós queremos formar um zootecnista com virtudes, capacitado para atuar na melhoria da sociedade. Né? Nós queremos capacitar um ser humano, principalmente um ser humano, né, sabendo, um cidadão ciente dos seus direitos e principalmente dos seus deveres, porque muitas vezes nós enxergamos demais os nossos direitos, né? Mas a partir do momento que a gente começa a olhar mais para dentro de nós mesmos, nós vamos dar um salto muito grande. A partir do momento que eu começo a olhar meus deveres e como que eu posso atuar para transformar o mundo, principalmente, né, mesmo que eu seja uma formiguinha, né, mesmo que eu possa colocar somente um tijolinho ali, mas a partir do momento que eu dou esse salto, eu vejo que a diferença pode ser feita por mim, aí a minha vida muda, o meu olhar sobre as coisas mudam, ok? E eu passo a viver, a me educar de uma forma muito melhor. Sim. Bom, Luiz, eu gostaria de agradecer, né, em nome do Comunique Zou, e dizer para o senhor que o programa estará sempre de portas abertas, e para o pessoal que está nos escutando, se houver alguma dúvida, alguma sugestão, é só nos encaminhar no nosso e-mail, que é o comuniquezou@gmail.com. Parabéns, Maria Gabriela, Larissa, né? Vocês aí desde o começo do curso, a Larissa eu já conheço há mais tempo, desde o curso técnico, a gente vê a dedicação de vocês e é exatamente isso que nós queremos, né? Em nenhum momento vocês foram convidadas para fazer esse projeto. Né? Vocês que tomaram a iniciativa e convidaram o professor para entrar nisso aí. Aí exatamente essa iniciativa, esta proatividade que a gente tanto deseja nos estudantes. Então, assim, fico muito feliz como atual coordenador do curso de graduação em zootecnia, eu fico muito feliz, tá, de poder estar batendo esse papo aqui com vocês nesse momento. E principalmente fico feliz, né, pela atitude que vocês tiveram aí, que está nos trazendo muito bons frutos. Né? O nosso curso
é feito principalmente pelos estudantes. A gente sempre brinca aí quando a gente fala dos grupos de estudo, que foram aí, que deram um up no curso de zootecnia ao longo dos últimos anos, né? Então, projetos como esse são importantíssimos para o nosso curso de graduação. Muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima.